Boa noite a todos. Vou repetir tudo de novo, né? Porque as pessoas do outro lado podem não estar entendendo. Eu mudo aqui, né? Então, todos sejam bem-vindos. Os que estão aqui conosco, né? E aqueles que estão fora. Pela internet agora, a gente chega até as pessoas, né? Algumas pessoinhas que não podem vir ao centro, não podem sair de casa. De repente, pode sintonizar a gente e ouvir, né? Aquilo que vamos estar dizendo aqui, né? Pode participar da vibração conosco. Então, é muito importante para as pessoas, né? Às vezes, esse tipo de participação. Bem-vinda, querida. Teve um trabalhador nosso que prometeu que ia desbastar aquela porta ali, mas não dá nunca. Então, é como nós dissemos, a noite está fria, né? Muitas pessoas hoje provavelmente tiveram dificuldade em poder sair por algum motivo, né? A gente respeita. A gente vai vibrar por todas essas pessoas, mesmo aquelas que não puderam comparecer, assim como nossos trabalhadores. A gente tinha muitas mensagens para falar a respeito da casa, mas a maioria das pessoas que aqui está já conhece a casa, suas atividades, né? Então a gente gostaria de falar um pouquinho, antes de começar a palestra, sobre a questão do passe, né? A importância do passe, a importância da participação de cada um de nós nos momentos das vibrações, né? Porque a gente sempre diz assim, às vezes a gente tem pessoas que vêm no centro e recebem passe, às vezes chegam à conclusão que o centro não é bom. Eu recebo tantos passes há tanto tempo e parece que eu não me sinto melhor, né? Então a gente está sempre renovando, né, essa intenção da doutrina espírita de que não basta a gente receber passe. Se a gente não se modificar por dentro, religião nenhuma vai poder fazer por nós aquilo que nos compete, né, como pessoas. Se alguma coisa precisa ser mudada, é de dentro para fora, é em nós. As nossas mudanças de atitude, as nossas mudanças de pensamento, as nossas mudanças de postura, a forma como nós enxergamos o mundo e as outras pessoas, e principalmente, como nós nos vemos. Isso é que vai fazer a diferença. Então o passe não adianta nada? Muito pelo contrário, né? Ele nos dá sustentação, nós trocamos essa energia, né, como se nós tirássemos aquela energia ruim e recebêssemos uma energia nova, quando nós precisamos, né? Nós aqui acho que não precisamos, todo mundo aqui tem energia boa, ninguém precisa trocar energia, né? Com exceção do apresentador aqui da exposição. O resto, apresentador, você não gostou do dirigente? Dirigente, que a palavra dirigente é uma palavra tão forte, dá a impressão que eu estou dirigindo, né? Eu sou apenas um intermediário aqui, né? Então a importância, né? Nós estávamos falando da questão da participação, né? Em cada momento que nós estamos na reunião, nós já estamos recebendo. Quando nós chegamos aqui, nós já estamos recebendo. A espiritualidade superior, onde ela atua com as pessoas, elas já sabem das nossas necessidades. Isso não significa que nós não temos que ter humildade de pedir, né? Nós temos que pedir, porque isso é um exercício nosso, né? Senão a gente não precisa ir em lugar nenhum. Eu fico em casa, Deus, você sabe do que eu preciso, vê o que dá para fazer por mim aí, né? E não é assim que funciona a coisa. Isso é uma ação, é uma energia, né? É uma atuação, é uma ação nossa, né? Em que, através dessa nossa atitude, nós nos colocamos à disposição do plano superior para buscarmos a nossa ajuda. Bem-vinda, queridas. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Então, quando a gente fala dos passes, às vezes, o passe vai nos ajudar, sim, muito. A água fluidificada. Mas, principalmente, todas as mudanças que houverem em nossa vida vão depender da nossa ação em relação a elas. Como nós passamos a enxergar a vida. Então, esses momentos que nós passamos e recebemos são dádivas de Deus em nosso favor, em nosso socorro, né? Mas nós precisamos compreender que a nossa ação é imprescindível. Porque se nós não movimentarmos essa energia em nosso favor através de mudança de postura, de entendimento, de sentimento, nós podemos ir aonde nós quisermos. Não haverá religião no mundo que vai nos ajudar. Então, que nós saibamos que a força está em nós, porque Deus está em nós. Nós somos criados por Deus. Então essa energia, essa centelha já nos habita. Nós precisamos botar isso para fora, através das nossas atitudes, né? Nós vamos nos preparar então, queridos, para a reunião. Vamos ficando à vontade em nossas cadeiras. Nós sempre pedimos para fechar os olhos. Não é por nenhum tipo de atitude mística. É só para que nós nos concentremos mais em nós mesmos, né? E busquemos sentir na energia do ambiente
a atuação desses nossos irmãos em nosso favor. E nós estamos num ambiente onde se trabalha a ajuda, o auxílio, a cura, a paz, através do amor, principalmente. Essa energia maior que movimenta o planeta através das mãos divinas de Jesus, seu governador espiritual, nosso mestre e nosso guia. Pai de amor e bondade, aqui estamos nós, mais uma vez, nesta noite, te agradecendo a oportunidade de estarmos juntos, te agradecendo a oportunidade de estarmos participando de uma reunião onde nós vamos poder falar das coisas da alma, das coisas do nosso psiquismo, das coisas da nossa existência interior, tão importante para nos sustentar na nossa caminhada. Ajuda-nos, Senhor, que esses bons espíritos aqui presentes nos abençoe com sua mão, estendendo-nos esses fluidos salutares de paz, harmonia e equilíbrio, e que nós possamos sustentar esses fluidos através dos nossos sentimentos, olhando com mais ternura, com mais amor as pessoas à nossa volta, principalmente dentro dos nossos lares, Senhor, onde às vezes nós encontramos tantas dificuldades, e as adversidades que parecem tão grandes aí fora, tornam-se maiores às vezes à nossa volta. Ajuda-nos, Pai, a termos mais compreensão, uns para com os outros, que nós aprendamos a julgar menos, a respeitar, perdoar e ajudar mais. Fortalece-nos nessa caminhada, Pai, e ajuda-nos a estar sempre contigo, dentro de nós, e que as nossas melhores atitudes possam te refletir sempre, Senhor, aonde nós estivermos. Assim, agradecidos a Deus, agradecidos ao plano espiritual superior que aqui se encontra, através da corrente médica e dos espíritos bondosos que vêm nos auxiliar, nós pedimos permissão ao dirigente espiritual do nosso trabalho, retornando à nossa sala, reabrindo nossos olhos, agradecendo a Deus e envolvendo com muito carinho a nossa companheirinha Roseli, que vai fazer por nós a palestra dessa noite, que é um tema muito interessante, né? Chama-se As Máscaras. As máscaras, né? Então nós vamos falar um pouco daquilo de que nós muitas vezes nos revestimos, né? Para escondermos aquilo que realmente nós somos. É um pouco isso também? É? Então tá bom. Boa noite a todos. É sempre uma alegria retornar. Deixa eu ver se estou no lugarzinho correto. É sempre uma alegria retornar e, como eu disse uma vez para a Sandra, a Sandra escolhe a dedo os temas da nossa escala, não é? E falar sobre o tema de hoje é falar sobre vida, é falar sobre o nosso cotidiano e é falar sobre o nosso desenvolvimento psíquico, nosso desenvolvimento mental, o desenvolvimento das nossas emoções. Para eu conversar com vocês, eu fiz a minha pesquisa, a indicação da própria Sandra e um outro livro, e que eu gostaria de apresentar antes de entrar no tema propriamente dito. Então, o tema Máscaras, né, foi lido de um modo de entender, uma nova forma de viver. E eu fiquei pensando, um modo de entender a vida, os mecanismos da vida, um modo de entender a lei de impermanência. Tudo muda na vida, tudo muda. Querendo ou não, tudo muda. E o outro livro, Superando os Desafios Íntimos. Olha só. Superando os Desafios Íntimos, do Robson Pinheiro, pelo espírito Alex Arthur. E eu fiquei pensando, superando desafios. Ele não fala de problemas, ele fala desafios. Porque quando a gente começa a entender esse mecanismo da vida e começa a entender a lei de impermanência, percebe que nós não temos problemas, nós temos desafios. E que tudo que nós precisamos para vencer esses desafios, encontra dentro de nós. Mas, falando de máscaras, o Hamed começa, num jeito de entender, dizendo que todos nós desempenhamos papéis no nosso dia a dia, na vida, mas papéis momentâneos. É por isso que a lei de reencarnação, né, nos proporciona a família, o trabalho, estarmos inseridos numa comunidade, numa sociedade, fazemos parte dessa sociedade. E nesses grupos nós vamos realizando algumas experiências e vamos permeando, vamos dizer assim, essas nossas experiências com o nosso aprendizado, com os nossos sentimentos. Ele vai mais adiante e diz assim:
Nós temos a nossa personalidade, nós temos um conjunto de características que são próprias a cada um de nós, que é próprio a cada um de nós. Essas características dizem como é que você encara a sua vida, o seu jeito de olhar, de perceber, de agir, de entender, se você reage e como você reage às situações que o seu dia a dia traz. E que essa personalidade, ela não é definitiva, porque nós vamos mudando. E que bom, né? Bom essa mudança, que bom que nós mudamos. E nós não mudamos apenas de uma vida para a outra. Nós mudamos na própria existência, nós somos levados a essas mudanças. O que há de definitivo é a individualidade. Nós somos individualidade. Nós somos singulares. Não há ninguém no planeta que seja como nós somos. E isso é magnífico. E não é para nós nos sentirmos orgulhosos no sentido da arrogância, mas é para nós percebermos o quanto nós somos amados. Porque nós somos luz. Nós somos luzes. Já falamos isso em outras vezes. Mas para que a nossa luz possa vir à tona, é preciso trabalhar, é preciso potencializar. E é sobre isso também que nós vamos conversar hoje. Mais além, ele diz assim, que as experiências que nós vamos vivenciando no dia a dia vão nos oferecendo oportunidade de agir. Mas que essas ações têm por trás delas aquilo que acreditamos, as nossas crenças, os nossos preconceitos, o nosso entendimento, as nossas dificuldades, os nossos medos e muito daquilo que trouxemos do passado, aquilo que nos antecedeu. Então a gente pensa que quando uma situação vem da vida para nós, nós simplesmente reagimos. Olha o que está por trás. O que leva você a agir da forma como você age ou reagir da forma como você reage? Tem um histórico dentro de você. Mas muitas vezes isso não está trabalhado de forma consciente. Está lá no seu inconsciente. Mas faz parte de você. Mais adiante ele diz assim, nós estamos aqui para sermos felizes, embora muitas pessoas não acreditem nisso ainda. Ainda acreditam que estão aqui para sofrer, mas nós estamos aqui para sermos felizes. E todos nós trabalhamos essa felicidade no nosso dia a dia, quer queiramos ou não. Alguns estão mais próximos, porque aceitam a impermanência da vida e aceitam as leis sobre as quais estamos inseridos, e nessa aceitação ganham coragem e força para agir, para reagir da melhor forma. Outros não, outros vão levar mais tempo, porque tem grande dificuldade de aceitar a realidade como ela é. E ele diz assim, às vezes a vida traz situações constrangedoras. É esse o termo que utilizou, que o Hamed utilizou. Situações constrangedoras, situações de difícil aceitação. Não dá para digerir muitas vezes. Embora nós estejamos num planeta de provas e expiações, embora nós estejamos aqui no Centro Espírita, nós estudamos, né? Tanto que nós estudamos já a respeito do planeta em que nós estamos inseridos e que nós estamos aqui para superar os desafios, quando vem a dificuldade, balança, né? Atordoa, tira o chão, nos causa muita dor, nos causa sofrimento. E por que isso? Porque nós não temos muito claro o motivo disso tudo. Nós, às vezes, temos uma pequena percepção de um roteiro maior. Então vem o revés da enfermidade. Ah, você sabe que faz parte da sua vida, mas de repente você pergunta, por que eu? Por que comigo? E por que agora? Que estava indo tudo tão bem, que eu estava tão feliz. De repente vem a dificuldade financeira. E você sabe que a riqueza estagia, né? Que o dinheiro muitas vezes estagia nas nossas mãos. Né? Por quê? Porque o dinheiro é um instrumento. O dinheiro está aqui não para nós o servirmos, mas para que ele nos sirva como construção, como melhoria da nossa vida e da vida do outro. Aí vem a dificuldade financeira. E você diz assim, ah, faz parte. Mas e quando começa a faltar aquilo que é necessário na sua casa? E quando você começa a não ter mais dinheiro para pagar as suas dívidas, as suas contas? E quando você vê o finalzinho do mês se aproximando e a sua conta bancária já não tem mais o saldo necessário. Então, com todo o entendimento, nós balançamos, nós ainda sofremos, nós sentimos a dor. E ele diz que, como nós vivenciamos essas situações constrangedoras e difíceis, e nem sempre compreendemos a origem e o porquê delas, por quê? Porque temos o véu do esquecimento, porque
porque não compreendemos o que fizemos, o que vivenciamos e o que trazemos ainda para superarmos nesta vida, o que acontece conosco? Nós criamos mecanismos de defesa. Porque às vezes o impacto psicológico é tão grande, a dificuldade é tão grande de aceitação da nossa realidade, que nós vamos criando alguns mecanismos de defesa. E ele chama esses mecanismos de defesa como verdadeiras molas propulsoras de alguns comportamentos, de algumas reações. E aí são as máscaras, que, via de regra, nós utilizamos. Alguém pode dizer assim, não, mas eu não sou uma pessoa fingida, eu não sou uma pessoa hipócrita. Usar máscara não é ser fingido, não é ser hipócrita. E aí ele trabalha alguns exemplos super interessantes nos 2 livros. Olha só, ele diz assim: estas máscaras das quais nós nos valemos é uma forma de nós, muitas vezes, nos escondermos dos outros e nos escondermos de nós mesmos. Ele diz que há pessoas que utilizam tantos subterfúgios psicológicos, fazem tantos joguinhos no mundo das relações no dia a dia, com as pessoas, em casa, no trabalho, na vida, consigo mesmo, que acabam se distanciando tanto de si mesmas, que acreditam nestas ilusões que são essas máscaras. Chega aquela hora que ela não sabe mais quem ela é. Ela é aquela que ela demonstra. Qual é a sua essência? Qual é a sua verdadeira natureza? Se está ficando difícil, vamos dar alguns exemplos. O primeiro exemplo que ele coloca é o exemplo do certinho. Uma máscara que é utilizada. É o certinho. Tudo que faz é certinho. Tudo é perfeito. Tudo tem que dar certo. E tudo e todos têm que se encaixar no seu modelo e nos seus moldes. Dá para viver assim? A vida é isso. Ela é certinha. Dá para nós controlarmos tudo? Então, aquele que se diz certinho, entre aspas, nada pode sair do eixo, nada pode sair daquela rota traçada, nem ninguém. Essa pessoa sofre e faz o outro sofrer. E vive uma grande ilusão, porque acredita, não é, que tudo pode ser controlado. E nem tudo pode ser controlado. Há algumas questões que nós vamos ter que vivenciar, aceitar, aprender, para mudar de lição. Não é assim? Ele dá o exemplo do sofredor, da vítima, do coitadinho de mim. Ora, então se a vida é difícil, a realidade é difícil de aceitar, eu estou sofrendo muito. Tudo que eu queria para a minha vida eu não consigo de jeito nenhum. O que ela me traz é aquilo que eu não desejo. Então eu só posso admitir que existe um Deus que está me castigando, não é? E que há um culpado nessa história. Além de Deus, é o meu marido, é a minha mulher, é o meu cunhado, é o meu irmão, é o meu chefe, é o meu amigo. E aí vem aquele rol, né, de pessoas que ele vai descobrindo para serem culpadas das suas mazelas, das suas dificuldades. E há pessoas que vivem isso de uma forma tão intensa, mas tão intensa, que acreditam mesmo nisso, que são vítimas da vida, vítimas de Deus, que são vítimas dos outros. Então são os coitadinhos de mim. É aquele que sempre está procurando o ombro, não para buscar a palavra, buscar a força dentro de si, se reerguer, mas está procurando um ombro que de repente o leve, né? Que o arraste, que o carregue. E ele às vezes encontra. Ele encontra aquele outro que está utilizando uma outra máscara, que é o grande salvador da pátria. É aquele que tem já as suas próprias dificuldades, tem o seu peso psicológico para carregar no dia a dia, mas ele busca outros, de outras pessoas. Ele se compromete, se responsabiliza por outras pessoas, porque o peso que ele tem não é o suficiente. Ele precisa salvar o mundo. Ele tem conselhos para todo mundo. Ele sabe o que cada um deve fazer. Só que ele está tão distante daquilo que ele deve realizar efetivamente para ser feliz. Por quê? Porque é uma máscara que ele utiliza, é um subterfúgio muitas vezes para estar distante das suas próprias dificuldades. Enquanto ele cuida do outro, a vida dele fica de lado. E aí ele não enxerga, ou faz de conta que não vê, o tanto de desafios que ele deveria estar trabalhando para poder se desenvolver, para poder crescer. Vamos ver outros exemplos? Ele fala aqui também do santo. Ah, esse é interessante. Olha, estou dando exemplos que não tem nada a ver conosco, viu? São exemplos de outro, né? Aí, mas não tem nada a ver conosco, né? Não se encaixa. Mas ele fala do santo, né? Então, o santo
É aquele que sempre tem a bondade dentro de si. Ele é extremamente doce o tempo todo, né? Ele só deseja o bem para todo mundo. Olha, há pessoas assim. Efetivamente assim. Sim, desenvolveram, exercitaram, aprenderam que não há outro caminho. Ser bom é muito bom. Ser bom é o único caminho que existe para que nós caminhemos livres e leves pela vida. Mas eu falo daquele que se coloca como santo, né? Como aquele que é sempre correto, mas lá na sua intimidade, né? Quando ele fica desnudo diante de Deus, porque Deus nos enxerga profundamente, nós podemos nos esconder de tudo e de todos, menos do nosso Pai. Quando o Pai olha, quanto ainda para ser modificado, né? O verniz social, a máscara que é colocada, né? Mas na sua intimidade, ele sabe que mora a inveja, que mora o orgulho, que mora a dissimulação, que mora muitas vezes todo um trabalho com um jogo de interesses que nós conhecemos muito bem. E aí o autor diz assim, sabe, você pode dizer, isso é patologia psíquica? Isso é doença? Aí ele diz, depende. Em alguns momentos nós utilizamos essas máscaras até para buscarmos o equilíbrio. Por exemplo, eu estou vivendo uma dificuldade muito grande em família, uma perda, por exemplo, de um ente querido, e eu me sinto vulnerável. De repente eu posso adotar, nesta fase da minha vida, uma postura de vítima, de coitadinho. Não posso? É uma forma de eu me defender psicologicamente, porque a vida está muito dura para mim. Está difícil de aceitar, de digerir. Está difícil de entender que é aprendizado. Então, durante um tempo, eu posso agir dessa forma. Não é correto, mas é uma forma que eu tenho de me defender. Agora, quando isso se torna um padrão de toda uma vida, de todo um tempo, isso sim é uma patologia. Por quê? Porque o indivíduo se afastou tanto de si que ele não sabe mais quem ele é. Nós conhecemos o outro efetivamente? Não, nós não conhecemos o outro efetivamente. Nós conhecemos aquilo que ele permite que nós conheçamos. Nós conhecemos aquilo que ele nos mostra através das suas atitudes, das suas ações. Mas as suas verdadeiras intenções, só ele sabe. E às vezes nem ele próprio, porque está lá tão escondidinho, lá no seu mundo das sombras, que ele não reconhece efetivamente quais as suas intenções. Por que ele age daquela forma? Mas por que eu disse isso? Porque quando ele caminha novamente nessa questão das máscaras, ele diz que no nossa existência, muitas vezes nós vamos deixando algumas de lado e vamos adotando outras. A máscara do medo. Quem nunca sentiu medo? Quem nunca se sentiu inseguro? Quem nunca sentiu um medo do futuro? Né? Perdeu o chão diante da dificuldade ou da dor. O medo, naquele nível, naquela intensidade natural, nos serve como uma forma de conservação do nosso próprio ser. Mas a criatura que acolhe o medo como companheira do dia a dia, deixa de crescer, deixa de experienciar as oportunidades da vida, deixa de buscar dentro de si o seu verdadeiro potencial. O que mais ele fala sobre a questão das nossas máscaras? E aquele que tenta agradar a todos o tempo todo? Né? Ele sempre tenta agradar o lado A e o lado B. Ele sempre tenta ser diplomático com todos. Isto é errado? Isto é uma máscara? Depende. Se você faz isso com conhecimento, se você faz isso com boas intenções, se você faz isso porque você é um ser efetivamente pacífico, você sabe que o diálogo é companheiro de jornada, se você sabe que não há uma outra forma de nós trabalharmos, senão através do entendimento mútuo, isso é uma bênção, isso é uma virtude, é uma dádiva. Mas se você faz isso por uma política, por um jogo, porque você não quer assumir o seu verdadeiro lado e não tomar decisões, isso é uma máscara. Isso é uma forma de jogar com o outro e com a vida. Ele pergunta também, e aquele que tenta contornar as situações e quando a situação não sai do seu jeitinho, ele usa a máscara da fera. Vocês já viram a máscara da fera? Então é aquela criatura que você não pode dizer não.
ele vira uma fera. Você não pode chegar e fazer uma crítica, ele vira uma fera. Muitas vezes, essa fera, lá no ambiente de trabalho, ele é um cordeirinho. Ah, ele é doce, ele é uma bênção no ambiente de trabalho, né? Porque lá, ele tem que garantir o emprego. Lá, ele tem que ser amigo de todos. Ele não pode colocar para fora a sua verdadeira personalidade, ou seja, o comportamento que o acompanha, ao qual ele está, vamos dizer assim, abraçando, né, naquela fase, naquele tempo, no espaço no qual ele está inserido. Agora, quando chega em casa, ele utiliza muitas vezes os laços de afeto, ele utiliza muitas vezes o sentimento, né, do amor daqueles com os quais ele convive, e ele se torna um tirano. Essa é a sua verdadeira personalidade, né? Quanto existe de verdade nisso no nosso dia a dia? E é para todos nós, é para nós fazermos uma reflexão a respeito. Interessante porque ele diz assim no texto também. Quando nós nos reportamos à leitura da Bíblia, existe uma pergunta, né, que na Bíblia Deus faz para Adão. Adão, onde estás? E é interessante que se nós fôssemos perguntar aos diversos religiosos, nós teríamos algumas interpretações diferenciadas. Mas eu vou utilizar essa pergunta para falar de máscaras. Então, quando eu digo que Deus perguntou, Adão, onde estás? É como se ele estivesse perguntando, homem, onde está a sua verdadeira natureza? Onde está a sua verdadeira essência? Deixando de lado o fingimento, o politicamente correto, as conveniências sociais, o verniz, cadê você? Quem você é? Quando ninguém está olhando, quando ninguém está gravando, quando ninguém está filmando, quando ninguém está vendo. Quem é você na intimidade? Qual é a sua verdadeira natureza? E aí ele vai mais adiante nessa reflexão. Ele diz assim, além de se fazer esta pergunta, qual é a sua verdadeira natureza? É como se ele dissesse, onde você está? Eu não abro mão de você. Eu não abro mão de trazer para mim e do meu reino ser efetivado dentro do seu coração. Então é um chamado para que a gente faça aquela viagem mesmo para dentro todo o nosso tempo. Nós vivemos momentos difíceis. Com certeza, momentos de grande violência e agressão, onde a verdade, qual é a verdade? Onde está a verdade? Com quem está a verdade? Existem instituições aí desabando, né? Desabando. Existem situações, pessoas, né? Imagens caindo por terra. Por quê? O que é que vai ficar no final? Vai ficar aquilo que realmente você traz dentro de si como virtudes. E o tamanho da sua sombra e acompanhá-la para poder trabalhar com ela. Isso é que vai ficar no final. Então, quando ele diz, eu não abro mão de você, eu não abro mão de que o meu reino esteja inserido dentro do seu coração, o que significa este reino de Deus? É a felicidade que é possível dentro deste planeta, mas é a paz de espírito. É você caminhar aceitando quem você é efetivamente. Quando você diz assim, eu tenho dificuldade de dizer não, busque ajuda, faça um trabalho. Eu tenho dificuldade de estabelecer o que eu desejo, busque ajuda. Eu tenho dificuldade de deixar de ser o salvador ou a salvadora da pátria. Então, dá um passinho para trás. Isso é interessante porque ele coloca. Nós vivemos como se fôssemos grandes artistas num palco, né? Com as máscaras representando o nosso dia a dia. Mas, às vezes, a dor, o sofrimento, a tristeza, nos dá um baque. Aí nós temos que descer desse palco das representações, dar um passinho para trás, e aí nós nos olhamos como espectadores. É a hora que nós fazemos uma análise, uma avaliação de como vai a nossa vida, do que nós construímos, e se onde estamos era realmente o lugar onde queríamos chegar, né? Se vocês estão felizes com o lugar onde estão, da forma como estão, ótimo, criem objetivos novos, ideais novos. Mas se de repente vocês não estão, é a hora de acerto de rota. É a hora de perceber quais as máscaras que nos acompanham, quais os subterfúgios que nós utilizamos. E aí, trabalharmos com elas para que nós possamos deixar vir à tona a nossa essência. Ele diz assim, pergunte para a sua consciência,
o que efetivamente faz a diferença na sua vida, o que efetivamente conduz você à felicidade. Bom, diante de tanto fingimento, muitas vezes, no nosso dia a dia, diante de tantas máscaras, de tanto verniz, diz assim: ficaríamos envergonhados de nossas melhores ações se o mundo soubesse as reais intenções que as motivaram. Até mesmo com a própria caridade, né? Porque fora da caridade não há salvação, isso é verdade. Então, o que é ser caridoso? Ser caridoso é você olhar para o lado, é você perceber as necessidades do teu companheiro de jornada e você buscar os recursos para fazer com que a vida daquele companheiro se torne melhor. Né? Se há recursos nas tuas mãos para que ele possa ser feliz, para que ele possa sofrer menos ou sentir menos dor, é nossa obrigação moral buscarmos essa caridade. Agora, todos que praticam a caridade o fazem com a intenção sincera de simplesmente servir ao outro, a Deus e ao nosso Mestre Jesus? A gente sabe que não. Quantas vezes um ato caritativo está, vamos dizer assim, à frente de uma intenção outra, né? De onipotência, de arrogância, de encontrar vantagens. Isso tem a ver o quê na nossa palestra? Isso tem a ver com, diante de Deus, os nossos corações estão sempre transparentes. Diante de Deus nós estamos sempre desnudos. Então busquemos sim uma reflexão no nosso dia a dia. O que é que vai por trás do nosso pensamento, das nossas ações e das nossas atitudes? É preciso coragem? Muita coragem. É preciso ter muita coragem para enfrentar o que nós realmente somos. Mas vale a pena, porque é uma viagem que não tem retorno. Quando nós entramos nessa viagem, não há retorno. Nós sempre vamos buscar nos conhecer efetivamente. E no finalzinho da palestra, e que eu vou reclamar, viu, Sandra, porque passa muito rápido. 5 minutinhos. Opa, então beleza. Caminhando então para o finalzinho, pelo menos uma conclusão nesses nossos últimos minutos, diz aqui o nosso companheiro Robson Pinheiro que é preciso serenidade e firmeza. Serenidade. É o contrário de ansiedade, de desesperança, né? De desânimo, de desencanto. Então, o que é a serenidade? Aquela oração da serenidade diz assim: que eu possa aceitar aquilo que eu não posso mudar. Que eu possa mudar aquilo que é possível. Mas que eu tenha a serenidade, a sabedoria para poder distinguir quando é preciso lutar efetivamente, quando é preciso, num primeiro momento, aceitar. Porque o que tem de companheiros, e quantas vezes nós caminhamos dando murros em pontas de faca, e nos destruindo, e nos aniquilando a nós mesmos, através dessa nossa postura. Hoje o trabalho é direcionado à questão do trabalho efetivo contra as drogas, né, com os nossos companheiros, a questão dos vícios como um todo. E eu vinha pensando no caminho. O que leva uma criatura, muitas vezes, a se valer do álcool, do fumo, das drogas, né? E tantas outras questões do sexo desregrado, por exemplo, né? Se tornando o verdadeiro escravo disso. Não são máscaras? Será que não são máscaras? Porque nós temos várias formas de dizer não, realidade. Eu não aceito você. Está muito difícil, está muito pesado. Então eu preciso de alguma forma, né, me sentir um pouco mais leve. E aí nós nos agarramos a estas ilusões. E o caminho é sofrível, né? É muito sofrível. Porque a ilusão é uma mentira. Então nós acreditamos em mentiras. E como nosso Pai sabe que o único caminho é a verdade, chega a hora em que a vida traz uma situação em que nós temos que encarar, né, a dificuldade de frente. E aí vem o caminho de volta. O caminho das drogas, o caminho de volta é possível? Com certeza. Do álcool? Com certeza. E de todos aqueles outros elementos relacionados aos grandes vícios, né, que infelizmente assolam aí a nossa humanidade, a todos nós. Mas esse caminho só é possível com o desejo efetivo da própria criatura em primeiro lugar. É preciso consciência.
Às vezes eu tenho ciência que eu preciso mudar, mas eu não tenho consciência. A consciência que faz realmente alguma coisa acontecer, alguma coisa mudar. Além da consciência e do desejo, às vezes a ajuda é necessária. E aí entra a família. Mas a família também precisa se ajudar. Por que existem os grupos de apoio? Por que existe a terapia? Porque às vezes, lá dentro de você, existem algumas perguntas que não são respondidas. Ou que você responde com todos os argumentos ou os recursos que você tem dentro de você, mas são sempre os mesmos. É preciso uma renovação, é preciso um ampliar de horizontes, uma visão mais ampla. Então você busca um grupo de apoio, um grupo de ajuda. Lá, você abre o seu coração e você percebe que a sua dor é a dor do outro, é a dor do outro, é a dor do outro. E nessa colocação, você percebe que existem oportunidades de solução. Existe alento, sim. Existe esperança. E cada vez que você compartilha, você vai caminhando mais leve. Você vai deixando um pouquinho daquele peso, né, ali, não para o outro, mas a vida se encarrega de transmutar isso e de trazer a força de novo, a coragem de novo para você. Quando ele fala, nós nos disfarçamos muito diante dos outros. Oh, mas eu digo que nós nos disfarçamos muito diante de nós. Muito diante de nós. Quando você convive com uma pessoa que tem algum vício difícil, que destrói a sua saúde, que destrói a saúde da própria família, que destrói toda a sua vida, é uma caminhada difícil. Mas quando você escolhe compartilhar a vida com uma pessoa que necessita da sua ajuda, é preciso que você se goste muito. É preciso que a sua autoestima esteja sendo trabalhada também. Por quê? Porque senão você adoece junto. E se você adoecer junto, você não ajuda o outro. Então, olha, quando diz lá um jeito de entender, não tem outra forma. Nós estamos aqui para aprendermos a entender a vida, entender a caminhada. E é interessante porque aí com todas as dificuldades ainda dá para sorrir. Ainda dá para acreditar que a felicidade é possível, com certeza. A gente corre, a gente se agita, isso é verdade, né? Hoje a palavra-chave é agitação, né? Hoje a palavra-chave é vamos, corra, movimente-se. Mas você sabe para onde você está indo? Né? Você sabe para onde você está indo? É para lá mesmo que você quer ir? E você sabe se de repente essas máscaras que o acompanham, lembra? O salvador da pátria, coitadinho de mim, o certinho, o santo e o solitário. Também é uma máscara. E o solitário? E aquele que diz assim, ah, ninguém gosta de mim. Ninguém se preocupa comigo. Né? E aquele que se coloca numa posição, muitas vezes, né, de independência. Eu sou autossuficiente. Será que é uma máscara? Existe alguém autossuficiente? Nós estamos aqui para compartilhar as nossas experiências. Nós precisamos aprender uns com os outros. E o dono da verdade também usa máscara? Aquele que tem receita para tudo? Aquele que sabe fazer tudo? E só ele sabe fazer melhor? Olha, a gente poderia aqui colocar uma lista imensa de exemplos. Mas o mais importante é que ele diz assim, nós não estamos colocando estas palavras e colocando este capítulo como uma forma de colocar o dedinho na sua consciência, no seu nariz, acusá-lo e fazer com que você saia daqui dizendo, ah, quanto que eu preciso mudar. Não, aqui é uma dica, é um toque para você, a cada momento, perceber que você precisa estudar você mesmo. Você precisa ser aluno, né, da sua história. Você precisa conhecer você. E efetivamente aprender com o que você caminha de recursos psicológicos. E se eles estão adequados, porque estão levando você à felicidade ou não. Esta é a grande dica. E aí ele fala do Evangelho. Quer deixar a máscara de lado? É o Evangelho, não tem outro caminho. Quando você acredita, quando você vivencia o que o Evangelho nos traz, o que ele diz? Ama teu próximo como a você mesmo. A Deus acima de todas as coisas. Devo amar a isto? Depende. Acima de Deus, não. Né? Devo amar o meu irmão? Sim. Mas Deus primeiro. Então, o Evangelho traz tudo. Quando ele diz para você, a tua fé, a tua coragem, pode ser do tamanho de um grão de mostarda,
Mas se for do tamanho de um grão de mostarda, você diz para aquela montanha, sai daí e vai para lá. E ela vai. E o que é essa montanha? É esse desafio que você está enfrentando agora. É essa dificuldade. É esse problema, entre aspas. Né? Mas se você não acreditar, ela não sai. Ela não se move. E o pior é que tudo está a seu favor. Porque você reencarnou como um presente desse pai. Você está aqui com companheiros de viagem. Você tem dentro de você a inteligência, a criatividade, os recursos. Só não dá para fazer alguma coisa se você não quiser fazer. Né? Então, esta é uma das grandes chamadas, é o grande toque para essa questão das nossas máscaras. E para a gente aprender que elas fazem parte, muitas vezes, de uma fase, de um momento, de um tempo, de um espaço ao qual nós estamos inseridos, mas que não devem fazer parte da nossa vida todo o tempo. É preciso que nós os renovemos a cada momento. Mais um minutinho só. Prometo. Olha, uma característica dos habitantes dos mundos de provas e expiações é a máscara de que se utilizam para se esconder da vida. Nós estamos no planeta Terra, prova de expiações e mundo de expiação e provas. Desculpe. O medo de enfrentar e de abandonar a interpretação do ato faz com que o ser mascare a realidade. Mas o desafio da realidade é a própria realidade íntima. É a tua natureza, é a tua essência. E a recompensa é a tranquilidade da sua consciência. Eu digo para vocês, dói muitas vezes. O caminho doloroso. Caminho doloroso de escolher, de fazer valer aquilo que você é, o que você gosta, o que você acredita, o que você deseja. Mas não tem outro caminho. E isso sem atropelar, sem violentar, respeitando os teus limites e os limites do outro. Mas não tem outro caminho. E quando eu disse no início que nós somos luzes, muitas vezes, nós somos a luz. E isso não é arrogância. Mas nós, no equilíbrio, nós, naquele centro efetivado dos nossos bons pensamentos, das nossas ações, nós somos verdadeiras luzes naquele grupo ao qual nós estamos inseridos. Algumas pessoas têm em nós, não em mim, mas em cada um de nós, na família, no trabalho, um grupo de amigos, na comunidade, muitas vezes, um evangelho vivo. Olha o nosso compromisso, olha a nossa responsabilidade. Primeiro conosco, mas depois com todos aqueles com os quais nós estamos convivendo. Então, que nós possamos fazer uma reflexão a partir de hoje e sempre sobre a questão das máscaras que nos acompanham. Então, queridos, chegou o momento da participação de vocês em relação ao assunto tão importante, né, que a Roseli nos trouxe, falando de nós mesmos, dessa nossa busca de autodescoberta também, né, porque isso é importante, nós vamos nos descobrindo. Isso não tem que nos amedrontar, né, Rô? Isso tem que representar realmente um desafio para nós. Quando nós nos percebemos com as nossas máscaras, né, nós temos que buscar e ver, né, se é isso que nós queremos para nós, né, de que maneira nós queremos nos revelar, né, para nós mesmos e para as pessoas. Né, então, nós temos que buscar. Né. E aí, ninguém quer fazer nenhuma perguntinha, nenhum questionamento? Ninguém tem nenhuma dúvida em relação a isso? Não precisa ser todos de uma vez, mesmo porque eu só tenho um microfone. Espera um pouquinho só, querido, porque as pessoas lá precisam ouvir você falando. Eu não sei se eu vou me lembrar corretamente, mas eu li uma frase numa revistinha um dia desse. Nós criamos dentro de nós a felicidade e criamos as tristezas também. Então a frase que eu li era de um médico, eu me lembro que o nome dele era Albert, mas não é o Einstein, não, era um outro sobrenome. Que ele diz o seguinte: a gente quando enxerga luz verde à nossa frente, vemos felicidade. A luz vermelha, vemos perigo. Né? E o sábio é aquele que não vê cores, é daltônico, né? Daltônico. Então, eu achei interessante essa frase. Quer falar alguma coisa? Eu entendo assim.
Sábio é aquele que não é escravo de crenças, né? É aquele que está aberto para o aprendizado da vida, mas não estabelece nada efetivamente muito fechado. Por quê? Porque tudo muda. E é verdade. Porque atrás de algo aparentemente muito negativo, né, lá para frente a gente vai perceber, e não raro, que foi uma bênção. Né? Tudo é relativo. Sabe essa? Depende? Depende. Tudo é relativo. Tudo depende do momento, do espaço, do tempo, das relações, do aprendizado que nós deveríamos ter. Então é verdade, é muito, muito interessante isso que o senhor colocou. Vou fazer outra palestra. Segura. Porque nessa semana, lá no Conversa Amiga, nós gravamos um programa. Não sei se ele já foi ao ar. Mas é interessante porque um dos temas era o seguinte: que é preciso aprender e aceitar o cair, o errar, às vezes até o fracassar. Por quê? Porque fazem parte da vida. Quando você aprende a encarar, não fazer uma apologia a isso, né? Mas quando você aprende a encarar que a vida também é cair, também é errar, também é muitas vezes fracassar, e começa a perceber isso de forma natural, o que pode, vamos dizer assim, pegar você de surpresa e atirar você no fundo do poço, a ponto de você criar máscaras desse tipo para se esconder da vida, do outro e de si mesmo? Nada, né? Porque se vem um baque da dificuldade, você sabe que faz parte. Você vai sentir dor, você vai se entristecer por algum tempo, mas depois você sacode a poeira, se reergue e busca a força dentro de você. Para isso é exercício, né? Isso é um exercício diário, todo dia. Mas, fala, Paulo. Você está pensando só, não adianta. Nós ainda não nos comunicamos por pensamento. Nós ainda estamos encarando. Hã? Não. Da pátria se casa bem com o coitadinho. Aí eles se juntam e fazem uma dupla perfeita. Aí um está de um lado, outro está do outro, eles ficam juntos, caminhando assim, né? Eu lembrei da questão dos relacionamentos, né? Quantas vezes, né, a gente para pensar assim, quando as pessoas se unem, elas devem estar felizes, não é? Ou vivenciar a felicidade, para continuar construindo essa felicidade a dois. Né? A individualidade não pode sumir. Mas e quando você vai para um relacionamento buscando no outro a carência ou buscando uma compensação daquilo que você não trabalha em você? Aí é muito difícil. Quando se junta, então, aquele que gosta de cuidar, daquele que gosta de ser cuidado o tempo todo. Então, aquele que cuida exaustivamente, ele está sempre se colocando um peso muito grande. E aquele que sempre se coloca na situação de ser cuidado, ele não ganha autoconfiança, ele não vai para a vida, ele não busca vencer os desafios. Né? Então é meio complicado. Hein? O que a vida faz para que haja aprendizado? É a hora que vem a dificuldade, é a hora que vem a dor. Né? Não como um castigo, mas para dizer, ó, tá tudo muito bom, né? Tá não, tem que mudar. A história da vaquinha. Precisa matar a vaquinha. Alguma coisa a mais, queridos? Tem tempo. Pode falar. Por exemplo, uma coisa que a gente observa muito em ambiente de trabalho, né? A questão de máscaras, as máscaras. Às vezes a gente vê as pessoas, muitas vezes humilde, né? Toda tranquila na dela, se mostrando toda prestativa. Mas tem uma frase que diz muito, que retrata muito bem isso, né? Se você quer conhecer bem uma pessoa, dê poder a ela, né? Aí nós realmente vemos como as pessoas são na sua realidade, né? É só isso. Só isso. É verdade, dê poder a ela, né? Então você sai de um grupo, muitas vezes, para desenvolver uma outra função, né? Mas você já vivenciou aquilo, você sabe exatamente como é aquele trabalho, como é aquele dia a dia, mas aí você ganhou um outro crachá,
uma mesa nova, uma plaquinha, tudo muda, né? Tudo muda. Por quê? Porque é só a circunstância diferente vir, não como um problema, mas é justamente o desafio para ver se realmente você é o que você diz. Se você tem a humildade que você prega, se você tem a aceitação que você diz, é bem por aí mesmo. Interessante, porque uma vez eu ouvi assim, sobre os obsessores. Ainda bem que eu não ouço mais, como eu ouvi antigamente, mas a minha vida é assim por causa do obsessor. É o obsessor. Não. Quem é o obsessor? Por que ele está, de alguma forma, acompanhando, né, através do pensamento? Por quê? Ora, há um ponto de toque. O que é esse ponto de toque? Você tem que procurar em você. Então, eu lembrei da questão do poder, que é mais ponto de toque do que o poder. Né? O que é o poder? Nossa, é um grande teste. Né? Porque quando você detém o poder, é para que ele se transforme num instrumento de melhoria, de qualidade de vida, né, daqueles que estão submetidos a você. Essa é a proposta. E é um grande desafio, porque você tem que deixar o ego de lado, você tem que deixar de olhar para o seu próprio umbigo e pensar no em redor, que não é o que acontece, via de regra, a gente assiste aí em todas as relações, né? Perfeito. Pois não. Então é o seguinte, nós sabemos, na doutrina espírita, que muitas vezes existe um processo, né, de influência, né, que nós denominamos obsessão. Que pode começar de uma forma leve, né, e que pode, vamos dizer assim, potencializar de uma forma muito prejudicial. Por quê? Porque isso ocorre de desencarnado para encarnado, através do pensamento, sempre através do pensamento. Acontece de encarnado para encarnado. Às vezes, com a melhor das intenções, existe uma pessoa que diz amar tanto a outra que acaba virando uma verdadeira obsessão na vida da outra. Né? Está sempre querendo controlar, conduzir. Isso é uma forma de obsessão. No caso do desencarnado, existe aí uma influência, muitas vezes mútua, através do pensamento. Só que algumas pessoas dizem assim, olha, minha vida não vai para frente porque tem um obsessor. Tem alguém lá, que eu não sei quem é, eu não me lembro, e joga a responsabilidade para o outro. Não é? Isso é uma grande inverdade. Por quê? Porque se existe essa, entre aspas, essa influência ou essa aproximação através do pensamento, que é o veículo, existe alguma porta aberta, existe uma sintonia. Então aí, mais uma vez, é o autoconhecimento, é o autoaprimoramento, é o evangelho como código de conduta e é o vigiai e orai. Porque quando você muda, efetivamente, aquela criatura, né, se espanta. Começa a pensar, olha, está diferente, não dá mais para chegar. Ela não tem mais graça. Pronto, já resumiu tudo. Mas, na verdade, existe um aprendizado mútuo. Não tem mais porta aberta. Perfeito, meu amor. Obrigado você, querida. A Roseli vai ficar aqui até o término da palestra. Se alguém quiser fazer algum questionamento, alguma colocação, conversar com ela um pouquinho, ela vai estar à disposição. Tá? Então, assim, queridos, nós vamos nos preparar, tentando deixar, né, todos esses ensinamentos que a gente recebe, diz que a gente, Paulo, o apóstolo, dizia que a gente deve assimilar tudo e pegar aquilo que for bom e aquilo que a gente achar que não serve, a gente deve descartar. Nessa exposição dessa noite eu não vi nada de que nós pudéssemos nos descartar. Então, que nós possamos refletir, né, a respeito daquilo que nós ouvimos e analisarmos em nós mesmos o que é que nós podemos empregar em nosso favor e em nós, em favor das outras pessoas. Né? Que isso seja realmente um aprendizado para nós, né, como realmente o foi. Nós vamos nos colocando à disposição, nesse instante, da espiritualidade superior, presente à nossa casa, a qual nós agradecemos mais uma vez esta noite, a bondade do Pai, que nos oferta a presença de espíritos tão superiores a nós, e vem nos tranquilizar o coração. Que nós possamos cerrar os nossos olhos mais uma vez, e buscarmos dentro de nós aquilo que nós tivermos de melhor. E com certeza cada um de nós aqui tem coisas boas. E quando essas coisas boas de cada um se juntar, nós seremos uma coisa boa, grande, maior.
Porque junto com as nossas intenções, pensamentos e sentimentos bons, se unem os da espiritualidade. Nesse momento, eles são iguais a nós, porque são mesmo. Eles só estão sem os seus corpos físicos, mas são espíritos que vivenciaram experiências como as nossas. E agora, do outro lado, vivenciam suas próprias experiências de aprendizado. Alguns que vêm aqui receber o tratamento, assim como nós, e outros que vêm ministrar o tratamento, auxiliar-nos a todos nós. Mas nesse instante, nós formamos uma unidade. Uma unidade de Deus funcionando em favor do bem. E quando pessoas de bem se reúnem com a intenção de fazer o bem, essa potência cresce. Esse amor transforma-se em cura. Esse amor transforma-se em uma força capaz de modificar, de transformar, de auxiliar, de minimizar dores, levar alegria, levar alívio, trazer esperança. E é nisso que nós vamos nos transformar. Essa pequena usina, nesse instante aqui presente, amparada pela espiritualidade que nos protege, elevamos os nossos pensamentos e dirigimos em favor de criaturas irmãs nossas, que nesse exato instante que nós aqui estamos, vivenciam experiências duras da dor e do sofrimento nesse mundo de tantas dificuldades, a despeito de ser a nossa bendita escola. Nos hospitais, padecendo momentos de tanta dificuldade, nas unidades de terapia intensiva, se não nas ambulâncias que rodam pelas vias públicas, em dificuldades imensas, sem mesmo saber se vão ter a oportunidade de chegar para o socorro. Quantos são esses nossos irmãos? Pai, que nesse instante essas nossas vibrações possam atingir esses nossos irmãos, fornecendo fluidos necessários aos irmãos encarnados da medicina da terra e da medicina do espaço, para que possam minimizar as dores, levar a cura, a esperança e a oportunidade de continuidade de vida àqueles que precisam e merecem estar vivenciando a continuidade de sua existência no planeta. Vamos vibrar intensamente por esses nossos irmãozinhos. Nós vamos pensar, Pai, naqueles que vivem nas ruas. Quantos irmãos nossos, principalmente nessas noites tão frias, a falta do alimento, do agasalho, as crianças, as menininhas, os menininhos, muitas vezes violentados, com tão pouca oportunidade desta sociedade que impõe tantas dificuldades, assumindo responsabilidades kármicas tão profundas. Pai, leva a estas criaturinhas, irmãs nossas, Pai, o conforto de mãos caridosas que possam levar um cobertor, um alimento, possam levar o sorriso, possam levar o remédio, mas que nós possamos levar de nós aqui nesse momento o amor, Senhor. O amor que poderá ser a estrada que ilumine essas pessoas para chegarem nesses nossos irmãozinhos. Nós vibramos intensamente, Pai, para que seja minimizada a dor desses espíritos vivenciando essas experiências tão difíceis nesse nosso planeta de aprendizado. Nós queremos lembrar nesse instante, Pai, de pessoas amigas nossas, irmãos nossos, o marido, a esposa, o filho, o sobrinho, alguém conhecido nosso, que nós sabemos padecendo de problemas e dificuldades tão grandes, às vezes até o motivo de nós estarmos aqui para algum de nós. Mas aqueles que têm a felicidade de não ter motivos desse, pense em casa. Às vezes aquele irmão com dificuldade de relacionamento, é o momento de nós pensarmos nessa criatura. Ele vai estar envolvido pela espiritualidade superior, sendo abraçado por nós. É a oportunidade de nós falarmos de alma para alma através do nosso pensamento. Força, querido. Força, querida. Eu te amo. Talvez eu não tenha dito para você isso tantas vezes como eu queria e precisava. Mas eu vou aproveitar agora, nesse instante silencioso da minha prece,
Mesmo estando à distância, meu Espírito está aqui ao seu lado, para pedir a Deus que te ilumine, que te dê força, que te dê saúde, para que você possa sair de uma situação difícil que você se encontre, mas que nós possamos nos aceitar um ao outro. Mas eu desejo, acima de tudo, que você seja uma pessoa feliz. Que você seja feliz. Nós vamos vibrar para que essa pessoa seja feliz. Vamos vibrar, querido. Portas se abrem, a luz entra e as oportunidades surgem. Acreditemos. É possível, sim. O amor, através do nosso sentimento maior, tem uma força grandiosa. Foi como Deus criou o mundo e a cada um de nós. E cada um de nós tem essa centelha de amor dentro de si. Nós vamos voltando à nossa sala e vamos percebendo em nós mesmos essa luz tênue que cai como uma forma de garoa, aquecendo os nossos corações. E nesse instante, Pai, nós pedimos do fundo do coração a esses irmãos da espiritualidade que aqui se encontram, que cada um aqui seja banhado por essa luz, seja abençoado, fortalecido, busque, encontre, sinta e leve para dentro de si a força que tanto precisa e tanto pede. Que não desanime nunca, que tenha esta força para levá-la durante toda esta semana dentro de si e usar como instrumento do seu próprio crescimento através da autoajuda e da ajuda que der em favor daqueles que passem pelos nossos caminhos. Muita força, muita luz, muita paz, harmonia e equilíbrio a todos que aqui se encontram. Através dessas nossas vibrações, nós entregamos também esses fluidos de amor, de paz e saúde e refazimento aos nossos irmãos da espiritualidade, para que levem para essa porção de meninos e meninas do outro lado da vida que aqui se encontram, que se auto-vitimaram pelo uso indevido das drogas, e que hoje aqui se encontram muitos deles, recebendo o tratamento do outro lado da vida. E muitos choram só de lembrar que gostariam do fundo do coração de estarem encarnados, estarem num lugar como esse, e que perderam tantas oportunidades. Mas nós não vamos botar o dedo na ferida, nós vamos botar remédio nessas feridas. Vocês terão oportunidades, queridos. Recebam de cada um aqui presente as nossas vibrações, o nosso carinho, o nosso amor, porque vocês poderiam ser, qualquer um de vocês, um filho de nós. Por isso, nós respeitamos e amamos a condição em que vocês hoje se encontram. E vocês terão a oportunidade de buscarem a felicidade de vocês em patamares melhores. Que Deus os abençoe. Agradecidos a Deus por esta oportunidade, nós vamos reabrindo nossos olhos na nossa sala, agradecendo a Deus e a proteção do nosso mentor espiritual do trabalho. E gratos, nós vamos nos colocando tranquilos, porque o nosso trabalho continua nos passos que serão ministrados. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. Que assim seja.